Olá, amigos! Tudo bem com vocês? Comigo, tudo ótimo. Eu sou o professor Milton e vocês todos sejam muito bem-vindos na nossa nova aula de Educação Física, de número 22, para vocês do sexto ano. E na aula de hoje, pessoal, nós vamos conhecer um pouquinho sobre a história do circo. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês já foram ao circo? Aquele lugar onde a gente paga o ingresso para entrar e assistir a diversos espetáculos e algumas apresentações incríveis. Vocês, quem sabe, já viram, talvez, na televisão, mesmo que seja um circo moderno, como o Cirque du Soleil, não aquele circo do formato tradicional como nós conhecemos? Bem, gente, tudo é válido, né? Nós vamos hoje dar um pulo na história do circo. Nós vamos falar principalmente na aula de hoje sobre o circo tradicional, né? E na outra aula, na próxima aula, nós vamos conhecer um pouquinho mais a fundo as suas modalidades. Em outra ocasião ainda, vamos falar sobre o circo moderno, mas na aula de hoje nós vamos nos focar no circo tradicional, né? Bem, gente, o que é o circo tradicional? Ele é uma manifestação artística e popular que consiste em um grupo de artistas que, cada um com as suas habilidades distintas, né? Eles se apresentam em shows itinerantes, ou seja, shows que vão percorrendo várias cidades, várias localidades. Fica algum tempo, apresenta o espetáculo e depois parte para um outro mundo, para um outro lugar. Então, pessoal, essas companhias circenses, né, eles costumam ser integradas por malabaristas, por contorcionistas, por mágicos, palhaços, entre diversos outros personagens que alguns de vocês conhecem com certeza e que buscam surpreender e divertir o público, né? Então, pessoal, vamos conhecer, vamos saber que esses personagens eles vivem com o circo e as suas famílias também. Qual que é a origem do circo? Então, pessoal, existem sinais de que as artes circenses elas já eram praticadas há 4.000 anos em várias civilizações da antiguidade, desde a China, da Grécia, do Egito. O que acontece são que pesquisadores acabam encontrando vestígios de instrumentos ou pinturas que mostram algumas pessoas se apresentando as suas habilidades acrobáticas ou quer sejam de luta. Então esse formato, esse modelo de circo, que é algo que nós vamos assistir a outras pessoas fazendo alguns feitos maravilhosos, por exemplo, isso já existe, essa curiosidade do homem pelo movimento, pelos seus feitos, já existe há algum tempo, há muito tempo atrás já. Em Roma Antiga. Entretanto, pessoal, foi no Império Romano que o circo se desenvolveu nos moldes parecidos com o que conhecemos hoje. Bem, gente, tanto é que a palavra circo ela tem origem no latim, do latim circus, que significa círculo ou anel. Esse termo remete a arenas romanas, né? Lugares onde se praticavam esportes e lutas. Pessoal, então esse é um formato já de Roma Antiga, mas assim, essa característica de se apresentar para outras pessoas, com certeza acontecia em diversas sociedades do mundo inteiro. Só que na nossa sociedade moderna, nós conseguimos conhecer um pouquinho dessa vida antiga, dessas civilizações como Roma, como a civilização grega. Nós conhecemos mais a história delas porque nós temos mais artefatos, mais contato. Mas sim, gente, o circo pode ter acontecido no mundo inteiro, não só exatamente na Roma Antiga, né? Circos Máximos. O primeiro grande circo que se tem conhecimento foi o Circus Máximos, construído por volta do século IV a.C., durante esse período aí da Roma Antiga, né?
A sua estrutura tinha capacidade para 150 mil pessoas e ela exibia corridas de carruagens, lutas de gladiadores, apresentações com animais ferozes e com pessoas com talentos incomuns também. Aqui nós temos uma cena de filme, tá bom, gente? Então é uma tentativa de reprodução do Circo Máximo. Essa cena desse filme, do filme Ben-Hur, de 1959. Aqui eles estão fazendo uma corrida de bigas, provavelmente, né? E esse é o Coliseu. Depois de um incêndio que destruiu os Circos Máximos, o Circos Máximos foi substituído no ano de 40 a.C. pelo Coliseu. Essa nova arena também mostrava as mesmas apresentações para um público menor. Não era tão grande quanto os Circos Máximos, provavelmente. Mas é considerado atualmente uma das grandes maravilhas do mundo, ó. E ele está, apesar de aparentemente estar em ruínas, né? É incrível que uma estrutura dessa tenha se preservado durante esses durante esses milhares de anos, né? Idade Média. Com a chegada da Idade Média e a queda do Império de Roma, começaram a surgir apresentações de artistas populares em espaços públicos, né? Como praças, entradas de igrejas e feiras. Então, pessoal, o circo, essa característica de um circo em locais públicos, em espaços públicos, na verdade, ela se popularizou na Idade Média, mas ela sempre existiu durante a história da humanidade também. Só que nesse momento aí ela acabou se popularizando, né? Aqui nós temos uma imagem antiga, um desenho também antigo, né, de um grande centro urbano aqui nesse período. Saltimbancos. Segundo o professor de artes cênicas e técnicas circenses da Universidade Estadual de Campinas, Luiz Rodrigues Monteiro, nasciam assim as famílias de saltimbancos, que eles viajavam de cidade em cidade para apresentar seus números cômicos, né? Seus números de pirofagia, malabarismo, dança ou teatro. E aí aconteceu algo muito interessante, pessoal. No século XVIII, né, apesar de todo esse processo, no século XVIII, na Inglaterra, aí sim o circo começou a ganhar características modernas, com o que a gente conhece hoje, né, como um circo moderno ou circo tradicional, com picadeiros apresentando todos os tipos de artes circenses que nós conhecemos. E aqui nós temos uma litografia, né, de artistas no trapézio. Anfiteatro Real das Artes. Um marco para a história do circo foi a criação do Anfiteatro Real das Artes. Foi criado pelo cavaleiro inglês Philip Ashley em 1768 e nesse anfiteatro haviam shows com cavalos e entre uma apresentação e outra havia exibições de malabarismos e palhaçaria, né? Esse modelo de apresentação que acabou agradando muito o público e passou a ser reproduzido em outros picadeiros e foi também se espalhando pelo mundo. Olha, aqui uma reprodução, uma ilustração, uma reprodução desse Palácio das Artes. Tá, um desenho de nanquim. E no Brasil, gente, como que foi se chegando, né, o circo no Brasil? Aqui nós vemos uma trupe circense em Santa Catarina em 1923, né, o fotógrafo Claro Jansson. E aqui eu vejo uma moça, uma equilibrista, né, andando com uma bola em cima de uma trave de madeira. Então, uma família circense, olha, um equilibrista tocando violão no fio, pessoal. Então,
Bem, a história do circo no Brasil começou no século XIX. Foi nesse período que muitas famílias europeias vieram para o país e reuniram-se em guetos, né? Assim, eles compartilhavam a vida coletiva e manifestavam as suas habilidades circenses. O circo brasileiro está muito relacionado com as comunidades ciganas, que eles levavam uma vida nômade, sempre se mudando de lugar. Havia apresentações ao público com atrações como ilusionismo, né, e a doma de animais ferozes. O palhaço. Os espetáculos eram feitos sempre respeitando o gosto e o interesse dos espectadores. Por conta disso, gente, o palhaço aqui no Brasil, ele ganhou características diferentes do personagem europeu, que lá ele é mais calado, lá ele realiza mais mímicas e possui um humor sutil, né? Aqui eu tenho uma foto do Abelardo, palhaço Piolim, um dos mais famosos do Brasil. Bem, gente, aqui no Brasil, o palhaço, né, ele já tem características mais efusivas, ele é muito falante, ele geralmente utiliza um humor sorrateiro, um humor malandro, né? Palhaços que fizeram muito sucesso no Brasil foram Piolim, o palhaço Arrelia, Carequinha, Fusarca e Torresmo. Bem, gente, tem muitos outros palhaços famosos aqui ainda também. E nós falamos sobre o circo moderno ou o circo tradicional, como nós conhecemos, né? E existe hoje também, né, uma ramificação conhecida como o circo contemporâneo, que ele é aprendido em escolas, né? Ele não é mais aquele circo aprendido de família, de pai para filho, como era o circo tradicional, o circo moderno, né? E uma das primeiras escolas de circo surgiu em São Paulo, né? A Academia Piolim. Em 1978, no Rio de Janeiro, em 1982, foi aberta a Escola Nacional do Circo. Nessa escola, jovens aprenderam as técnicas circenses e, quando formados, eles criaram grupos e passam a se apresentar em público. Hoje, a Nau de Ícaros, o Teatro do Antônio, o Circo Escola Picadeiro, o Linhas Aéreas, o Intrépida Trupe, os Parlapatões, o Circo Mínimo, os Acrobáticos Fratelli, Patifes e Paspalhões fazem parte do circo contemporâneo brasileiro. Então essa imagem aqui, pessoal, do caminhão trapézio em apresentação. Eu pesquisei também um livro, né, uma reportagem sobre um livro que fala sobre 30 anos de circo, bem interessante também, ó. Bem, gente, o formato desse circo contemporâneo, ele pode variar muito mais do que o formato do circo tradicional. Muitas modalidades foram se perdendo, outras adquirindo e outras foram adaptadas também, tá bom, pessoal? O circo contemporâneo ele é mais artístico, ele é mais teatral, ele tem uma série de diferenças também. E olha só, pessoal aqui de São Bento do Sul e região, vou trazer uma notícia para vocês. Vamos conversar um pouquinho sobre o circo aqui em nossa região, né? Em São Bento do Sul, eventualmente, nós recebemos a visita do Circo dos Irmãos Romanos, uma trupe itinerante formado por um total de 23 pessoas, quase todas da mesma família, responsáveis pelo funcionamento de todo o espetáculo, desde a montagem da lona, a organização financeira, até a escolha dos números apresentados. Essa reportagem, pessoal, é de 2013, né? E esse circo, na verdade, eu conheci o dono desse circo e ele mantém-se atuante até a criação da presente aula. Aqui nós temos a foto do Circo dos Irmãos Romanos, né? E uma foto que eu retirei dessa reportagem também, foi uma reportagem que ele fez com o dono do circo. E aí, pessoal? Curioso, curiosa, para conhecer um pouquinho mais sobre o circo? O circo é um dos espetáculos mais interessantes de se assistir,
com atrações diversas e muitas cores e movimentos. Na próxima aula sobre circo, nós vamos conhecer um pouco mais sobre as modalidades e as principais atrações do circo tradicional, ou também conhecido como circo moderno. Na próxima aula, e em outra ainda, vamos conhecer um pouquinho mais o circo contemporâneo também. Façam as atividades propostas para a aula de hoje, mantenham-se ativos e tenham uma ótima semana de estudos.